Meu cordial boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco, espaço de estudo da Palavra de Deus, no Clube da Bíblia. É o local onde nós temos o encontro semanal e neste terceiro módulo, olha, nós estamos desde lá do mês de fevereiro, vindo numa sequência de aulas e de estudos, e neste módulo agora, nós estaremos estudando, estamos estudando no terceiro módulo, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, que é um conteúdo profético. É um conteúdo gigantesco, e nesses poucos encontros que nós estamos tendo, a gente está fazendo, na verdade, uma introdução ao estudo de Daniel, de Apocalipse, para que a gente possa avançar naquilo que Deus está revelando através do conteúdo profético. No estudo de hoje, nós vamos nos deter à revelação profética que Deus fez a Daniel com a visão do capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Lembrando que o livro do profeta Daniel ele está dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que a gente chama a parte histórica, é uma narrativa histórica, e ali no meio do conteúdo nós temos conteúdo profético. No meio do conteúdo histórico, temos conteúdos proféticos. E a segunda parte, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos uma narrativa profética e com elementos históricos que estão no meio dessa narrativa. E aí, juntando as duas partes, a gente compõe, a gente tem um cenário histórico, mas, sobretudo, a gente tem um cenário profético, que é muito útil quando a gente entende o livro de Daniel e que serve como base, como plataforma para a gente entender muitas coisas que Deus revelou no livro do Apocalipse. Nós vamos orar, como a gente tem feito todos os nossos encontros, pedindo para que o Pai do Céu nos dê entendimento, e hoje quem ora para a gente é o Tiago Pessoa, antes da gente abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Pode orar para a gente, Tiago, por favor? Sim, boa noite a todos, vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui agradecidos porque o Senhor nos está dando essa oportunidade e podemos estudar a Tua Palavra. Amém. Obrigado porque essa palavra é poderosa, ela é verdadeira, ela se cumpriu, se cumpre e temos a certeza que ela se cumprirá. E nós queremos, ó Deus, fazer esse estudo no Teu Santo Espírito, com a Tua sabedoria. Esclareça, por favor, nossos pensamentos e que nós aqui, ao estudarmos, possamos crescer espiritualmente, no preparo também para o breve encontro com o Senhor. Amém. Nós pedimos a Tua direção, que o Senhor estenda essas bênçãos também àquelas pessoas que não puderam entrar aqui agora na aula ao vivo, mas que em algum outro momento estarão acessando as aulas gravadas, que possam também ter o entendimento do Senhor. Nós Amém. pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Tiago. Eu quero convidá-los para a gente entrar aqui no conteúdo que vamos estudar hoje, Daniel, capítulo 8. Eu quero fazer duas pequenas observações históricas antes. A narrativa histórica do capítulo 1 até o capítulo 6, e ele, logicamente, tem uma sequência cronológica. Então, ele começa dizendo que depois que o rei Nabucodonosor conquistou a cidade de Jerusalém, ele levou lá para a Babilônia, levou muitas pessoas como escravas, cativos. No meio dessas pessoas estava o profeta Daniel. E também os seus 3 companheiros que permaneceram fiéis a Deus e que foram muito abençoados durante o período em que eles estiveram lá na Babilônia. Então, começa com esse ponto, e aí tem a narrativa de que durante o reinado do rei Nabucodonosor, eles ocuparam postos administrativos, e aí vai a história, o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, depois a gente vai para o capítulo 3, estudando ali a construção da estátua e o rei mandando todo mundo se ajoelhar, o rei Nabucodonosor ainda, mandando todo mundo se ajoelhar, e aí os 3 colegas de Daniel não se ajoelham, e aí continua a narrativa, quando chega no capítulo 6 de Daniel, a gente percebe que as coisas avançaram no decorrer do tempo, o rei Nabucodonosor morreu, veio o sucessor dele, e agora a gente já está lá na frente com o rei Belsassar, que foi o último rei do Império Babilônico.
ele era da descendência de Nabucodonosor, e agora, ele, no capítulo 5, diz que ele teve um sonho, e nesse sonho foi revelado para ele que Deus estava realizando um julgamento e que ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Aquele sonho, estava uma festa, apareceu uma mão, sonho, perdão, aquela revelação. Ele estava numa festa ali, uma festa com orgias, com bebedeiras, e aparece uma mão na parede escrevendo lá uma expressão que ninguém conseguia explicar, e o profeta Daniel, já velhinho, foi chamado e ele deu a revelação. Olha, isso aí significa que Deus está realizando o juízo e que o teu reino vai passar. E naquela noite, de acordo com a história confirmando o relato profético, naquela noite, o exército dos medos e persas invadiu as cidades da Babilônia, matou o rei, destruiu muita gente da população, dos soldados e tudo mais. E agora, Babilônia passa a ser governada pelo Império Medo-Persa. E aí a gente chega no capítulo 6. O capítulo 6 já está dizendo que era durante o reinado de Dario. Dario Medo, né? Ele era dos medos e persas, e é ele que está governando a cidade da Babilônia. Já é um outro império. E nesse novo império, Daniel continua como sendo um administrador do império, continua como sendo um governante. E aí vem a história de Daniel, capítulo 6. É durante o reinado de Dario que os conselheiros fazem aquela armadilha para matar Daniel, dizendo: olha, rei, você tem que fazer uma lei de que ninguém pode pedir nada para o seu Deus, tem que pedir tudo para você. Então, durante esses 30 dias, não é para orar, não é para pedir nada para Deus, é para pedir tudo para você. E Daniel vai lá e continua orando, com a janela aberta, e todo mundo está vendo, e nessa situação ele foi jogado na cova dos leões. Esse é o relato de Daniel, capítulo 6. E a gente lembra da história, Deus mandou o anjo que protegeu Daniel, e no fim das contas, aqueles homens que tinham armado tudo é que foram jogados na cova dos leões, e a Bíblia diz que antes que eles chegassem no chão, os leões já estavam pulando e abocanhando, e o estraçalhou com eles. Ponto. Então, um período histórico, do rei Nabucodonosor até os primeiros governantes ali do Império Medo-Persa. Daniel está fazendo parte dessa história. Quando entra no capítulo 7, no verso 1, diz assim: no primeiro ano do rei Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Opa, a gente já está lá no capítulo 6, a gente já está lá com o rei Dario, que já é um governante dos medos e persas, e agora vem para o capítulo 7 e diz: no primeiro ano do rei Belsazzar. A gente volta para o rei Belsazzar, que era o rei da Babilônia, que morreu naquela noite, que a mão apareceu lá na parede. Como que é isso? Para a gente entender, a gente mata a charada, repito, dizendo que o livro do profeta Daniel está dividido em duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 até 6, uma sequência, uma narrativa histórica, uma sequência cronológica que vai lá do rei Nabucodonosor até a queda do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa. Agora a gente entra no capítulo 7 e uma sequência, especialmente a visão, o sonho de Daniel, capítulo 7, a visão de Daniel, capítulo 8, essas duas partes inauguram a sessão profética, que está intimamente relacionada com a sucessão dos reinos. É como se a narrativa histórica ela estivesse confirmando aquilo que Deus revelou para o rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Olha, o sonho da estátua é para dizer que haverá sucessão de reinos. Nós teremos o reino da Babilônia, que é a cabeça de ouro, e depois virá um outro reino. E aí a narrativa continua até que haja cumprimento da profecia. Sai o Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro, e chega o Império Medo-Persa. Pronto, a narrativa histórica. A história está a serviço da profecia. Está confirmando aquilo que Deus revelou. E agora a gente entra aqui no capítulo 7 e 8, e a gente retoma
a revelação que Deus fez lá no capítulo 2. A gente vai retomar um assunto da sucessão dos impérios, mas agora a gente começa a cruzar com esse aspecto político, vou usar essa expressão. A gente começa a cruzar com o aspecto político da sucessão dos reinos, a gente começa a cruzar as informações de como Deus também controla os movimentos religiosos que acontecem nesse mundo. Então, no capítulo 7, no meio ali do poder político, já se levanta um poder religioso, que é representado por essa ponta pequena, que fala blasfêmia contra Deus, que se propõe a mudar os tempos e a lei. Opa, a gente já tem aqui uma intervenção, no meio de um cenário político, a gente já tem intervenção religiosa. E Deus continua no controle de todas as coisas. Quando a gente vai para o capítulo 8, a gente retoma o tema e a gente agora aprofunda um pouco mais esse cenário religioso que vai acontecendo no decorrer da história, um cenário religioso de oposição a Deus. Deus está fazendo revelações sobre a oposição às coisas que pertencem a Ele, para que a gente, depois, montando o quebra-cabeça no livro do Apocalipse, a gente consiga entender. Ah, então quer dizer que no decorrer da história, enquanto havia sucessão de reinos, poder religioso misturado com poder político está se opondo a Deus? Exatamente. Esse é o ponto. Então, capítulo 7 diz assim, ó, no primeiro reinado do rei Belsazar. E agora a gente está no capítulo 8. Então, no capítulo 8, no terceiro ano do rei Belsazar, que era o rei da Babilônia ainda, eu, Daniel, tive outra visão. E agora é a segunda visão. E ele vai explicar para a gente como é que foi essa visão. Tiago, se você puder, por gentileza, compartilha conosco o que vai até o verso 14. Daniel, capítulo 8, até o verso 14. É a primeira parte aqui da narrativa, e depois nós vamos ver o que Deus, através do anjo, né, que veio ali para conversar com ele, estava querendo revelar com essa visão, que, de uma certa forma, é uma visão meio estranha, assim, né? Mas a gente vai entender. Hoje o tempo não permite que a gente esgote todos os elementos que estão aqui na profecia, mas a gente vai conseguir entender bastante coisa. Eu leio aqui no texto que o Tiago compartilhou. Essa é a nova versão internacional, é uma linguagem que é um pouquinho, é a mesma mensagem, só que com uma linguagem um pouquinho diferente para facilitar a gente entender. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 8, a partir do verso 1. Se você quiser acompanhar a leitura que eu vou fazer, que é a mesma que eu tenho aqui na minha Bíblia, você pode ir na caixa de diálogo ali no chat e você vai conseguir identificar o texto que o Tiago está compartilhando com a gente. Eu leio: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e foi ficando cada vez maior. Verso 5. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto do lado do canal, repetiu o verso 6, e avançou contra ele com grande fúria. Lê o verso 6 de novo aqui. Avançou contra o carneiro com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe.
o bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Repara aqui só um pouquinho. Lembrando, quando foi feito o estudo de Daniel capítulo 7, lembrando que no contexto profético, animal, ele representa poder, de forma especial, um poder político. A questão do chifre também, há um momento em que o chifre, ele representa algum reino, ele representa algum poder. Então, daqui a pouco a gente vai ver, porque Deus vai revelar para ele quem é esse carneiro que tem 2 chifres, e até um é maior que o outro, e depois quem é esse bode poderoso que veio do oeste correndo tanto que parecia que ele estava voando, nem pisava no chão, tamanha sua velocidade, e atingiu o carneiro e esmiuçou ali com o carneiro. Quem que é esse bode? A gente já vai ver daqui a pouquinho. O bode, agora verso 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar, ele tinha apenas um chifre entre os olhos, esse grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um desses chifres, saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre, a esse poder. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E agora vem o verso 14. E ele me disse: isso levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Aí essa versão que a gente está lendo vai dizer: e o santuário será reconsagrado. Ponto. Recapitulando bem rapidinho. Daniel olhou, viu à margem de um rio um carneiro muito grande, com 2 chifres grandes. Depois, vindo do oeste, um bode enorme, com um chifre, apenas um chifre entre os olhos, muito grande. E esse bode foi mais poderoso que o carneiro e venceu. Ele estraçalhou com o carneiro. E esse bode cresceu, falando aqui, dando a ideia, né, de expansão. Quando ele estava no auge do seu poder, do seu crescimento, da sua força, que é a expressão que está na Bíblia, o seu chifre, aquele chifre único, quebrou-se, e no lugar surgiram 4 outros chifres. De um desses 4 grandes chifres que surgiram na cabeça dele, de um desses chifres surgiu uma pontinha, surgiu um chifre pequeno, que foi crescendo, 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 e a Bíblia usa a expressão. E esse chifre pequeno, ele cresceu tanto, e ele foi na direção de afrontar até o poder do céu. E ele se levantou para afrontar as coisas religiosas. Como é que eu sei que ele foi afrontar coisas religiosas? Porque agora a linguagem, ela migra para falar do santuário. Este é um tema que merece a nossa consideração e a gente vai abordá-lo mais detidamente adiante, porque a alusão ao santuário é o santuário que existia desde que Deus disse para Moisés: olha, vocês vão construir um santuário que vai ser o centro da prática religiosa. É onde o cordeiro será sacrificado. Então, ali vai ter sacrifício de cordeiro, vai ter o ministério do sacerdote,
tudo isto simbolizando verdades espirituais no processo da salvação que estão relacionadas à obra de Jesus Cristo. Então, quando você olha para a Bíblia, ali no Antigo Testamento, e você vê o santuário, e depois o santuário, ele foi deixado, substituído, melhor dizendo, pelo templo que o rei Salomão construiu, e agora não era mais um santuário de uma tenda, agora é um templo gigantesco, revestido de ouro, mas que era o cenário da prática religiosa que prefigurava, que anunciava a obra de Jesus Cristo. Então, você olha lá no Antigo Testamento e você vê o cordeirinho que é sacrificado, o sacerdote que intercede pelo povo todos os dias, o dia da expiação, que era o dia do acerto de contas, onde o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, ele representava o povo diante de Deus, mas também não deixava de ser um dia de juízo. Então, todas estas coisas de âmbito religioso, representando a obra de Deus para salvar a humanidade, todas essas coisas estão sendo afrontadas por esse chifre pequeno que cresceu e que ficou muito poderoso. Aí, relembrando, dentro do contexto profético, animal representando poder, representando reinos. O chifre também representam poderes, representam reinos. Que poder seria este? Que chegava ao ponto de afrontar, e aqui está dizendo, o príncipe do exército, uma alusão aqui ao próprio Senhor Jesus Cristo. É que o contexto é muito amplo, mas eu estou simplificando aqui, fazendo uma alusão aqui ao próprio Senhor Jesus. Que poder é esse que, no exercício desta afronta contra Deus, chega a enfrentar o próprio, tentando, né, tomar o lugar, afrontar o próprio Senhor Jesus Cristo. Que poder é esse que chegou ao ponto de interromper o processo, o sacrifício no santuário? O que está acontecendo aqui? Daniel viu. Ah, sim, o detalhe, né? Aí a visão termina, Daniel dizendo: Eu vi dois anjos conversando, e depois, até quando vai isso? E aí o anjo estabelece uma profecia, fazendo um recorte de tempo. Olha, isso aqui vai durar 2.300 tardes e manhãs. A expressão tarde e manhã, ela está na linguagem do Antigo Testamento como sinônimo de dia. Lá no livro de Gênesis, quando tem o relato da criação, quando se refere a um dia, diz: foi tarde e manhã o primeiro dia. Foi tarde e manhã o segundo dia. Então, essa é a expressão que a Bíblia utiliza para é uma expressão bíblica que pode ser sinônimo de dia. Vamos lendo por essa perspectiva, o anjo está dizendo, um anjo perguntou, quanto tempo vai durar? E o outro respondeu, vai durar 2.300 tardes e manhãs, ou seja, vai durar 2.300 dias. 2.300 dias não é lá tanta coisa assim, né? Dá para a gente arredondar. Estou falando aqui em termos arredondados. Dá para arredondar aí uns 6 anos e meio, perto de 7 anos. Mas quando a gente olha dentro do contexto profético, um dia na profecia, ela significa um ano. Eu estou correndo aqui e depois a gente pode reprisar usando os textos da Bíblia para a gente ter um entendimento maior. Um dia, dentro do contexto profético, é sinônimo de um ano. Por isso que a gente usa a expressão um dia profético, equivalente a um ano. Então, é como se o anjo estivesse dando a resposta para o outro. Quanto tempo vai durar toda essa obra aí de oposição a Deus e toda essa luta? Quanto tempo? 2.300 anos. Meu pai do céu, a cadeia profética é gigantesca. E aí a gente já tem algumas perguntas. Quando é que começou? Quando é que terminou os 2.300 dias? Os 2.300 anos? E aí no verso 14, o Tiago colocou ali novamente, assim, e no final desses 2.300 anos, o santuário será purificado, ou, como diz algumas versões, o santuário será reconsagrado. A melhor versão é o santuário será purificado.
que significa isso? Que santuário é esse? Porque quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. E aí o templo foi reconstruído. Mas aí no Império Romano, no ano 70, destruiu o templo de novo. E o templo nunca mais foi reconstruído. Se eu faço uma extensão de 2.300 anos, que santuário é esse que vai ser, que foi purificado? Porque eu já posso entender que desde o momento que Deus estabeleceu a profecia, depois a gente vai ver a data direitinho. Daniel capítulo 9, ele nos dá ali uma dica de quando é que começaram os 2.300 anos. O que vai acontecer, afinal? Você não pode perder os próximos capítulos, tá bom? Quando a gente entrar em Daniel capítulo 9, a gente vai retomar Daniel capítulo 8, verso 14, e aí a gente vai avançar no entendimento aqui. Mas, por hora, a gente vai ver o final do capítulo 8 e a gente vai conseguir responder. O que é simbolizado por esse carneiro de 2 chifres? O que é simbolizado pelo bode, que tem um grande chifre e depois vem 4 chifres no lugar, e depois de um desses chifres surge uma ponta pequena, que é um poder religioso? Como que a gente pode entender isso? Tiago, se você puder compartilhar com a gente o texto, o que está a partir do verso 15 e até o verso 17. Daniel, capítulo 8, versos 15 até o verso 17. Porque agora a gente vai tentar tomar posse aqui de uma parte da revelação. Deus está dizendo, olha, essa visão que você teve um significado. Vamos lá. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la diante de mim, apareceu um ser que parecia um homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, agora está se referindo a este ser que está do lado dele, que parecia um homem, mas na verdade era o anjo Gabriel. Então ele ouviu uma voz dizendo: Gabriel, dê a esse homem, a Daniel, o significado da visão. Apresenta para o profeta o que significa a visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Olha só, depois na sequência, por favor, Tiago, se você já puder colocar o texto do verso 18 até o verso 27. Teve um estudioso que ele disse assim: essa história aqui das 2.300 tardes e manhãs são dias literais. Então, são coisas que aconteceram ali na sequência daquela visão. Mas quando a gente olha para o que o anjo Gabriel falou, ele disse assim: olha, eu já quero te adiantar o seguinte, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Daniel, o que você está vendo não é para esses dias, é para o tempo do fim, é coisa muito à frente. E aí no verso 18, enquanto o anjo Gabriel falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim, me pôs de pé e disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Verso 20. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Opa, lembra? É um carneiro que tem 2 chifres. Aí diz que o segundo, que é representado pela Pérsia, cresceu e ficou maior. Então, o carneiro, com 2 chifres, representa o reino da Média e da Pérsia, os medos e persas, e depois, de forma especial, os persas. Verso 21. O bode peludo que veio lá do oeste e veio correndo, com uma velocidade tão grande como se não tocasse o chão, o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Quando a gente estuda, agora eu vou lançar mão aqui da história, tá? Quando a gente estuda a história, a gente descobre que esse rei é o famoso Alexandre o Grande. Ele era ali da região da Grécia, da Macedônia. A gente olha para a história, a gente fala, né, do Império Grego.
A Macedônia, que ficava junto ali com o território, é o território de Alexandre o Grande. E ele realizou uma expansão territorial que é reconhecido na história como um fenômeno de tão rápido que foi. E ele saiu lá da Europa e veio conquistando tudo, 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 e veio na direção oeste, perdão, veio na direção leste, na direção ali do Império Medo-Persa, e ele foi conquistando tudo. E aí, depois de ter derrotado os persas, né, ter derrotado o Império Persa, diz que ele cresceu e ficou muito forte. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Basta você pegar a história e aí você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Mas aí vem uma coisa interessante, né? Lá na visão, diz que quando ele estava muito forte, o chifre, aquele chifre grande que representava o primeiro rei, que representava Alexandre, o poderoso Alexandre, esse chifre caiu e ele foi substituído por 4 chifres. E agora vem o verso 22 dizendo: o que eram esses 4 chifres? Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. A gente olha na história e diz que na sucessão de Alexandre o Grande, não teve um camarada que continuou governando o reino. Os 4 generais, que eram os braços fortes de Alexandre, os 4 generais dividiram o reino de Alexandre, e cada um ficou com uma parte do território. Então, esses 4 generais, cada um pegou uma parte, é que a minha memória não é lá muito boa. Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Esses eram os 4 generais, lembrei agora. 4 generais que substituíram Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4, cada um pegou uma parte daquele vasto, daquele gigantesco território que era o Império Grego-Macedônico. E aí, olha que coisa interessante, agora vem o verso 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, fazendo alusão a Deus, né, a divindade de Jesus Cristo. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e manhãs que você recebeu é verdadeira. Cela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Para por aqui. O anjo Gabriel veio para fazer a revelação para o profeta Daniel, e ele revelou o que significavam os animais, ele revelou o que significava a sucessão dos reinos, mas ele termina dizendo: mas em relação aos 2.300 dias, as 2.300 tardes e manhãs, sela, fecha isto, porque isso aqui é para frente. Sabe qual é a ótima notícia? Daniel capítulo 9, a gente vai retomar na visão, Daniel está orando, e aí vem o anjo Gabriel de novo e fala para ele assim: em relação àquela parte da visão que você não recebeu a revelação, está aqui algo que eu quero compartilhar com você. Só para a gente fechar, no meio de um dos territórios, daqueles 4 reis, né, dos 4 generais que substituíram Alexandre o Grande. Num daqueles territórios surge uma ponta pequena, como se um chifrezinho pequeno, que vai crescendo, 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 e tanto na descrição da visão, quanto agora na interpretação, a gente percebe que esse é um poder que tem características religiosas. Tanto que diz assim, ó, ele se tornou muito poderoso,
mas não foi pelo poder dos homens. Recebeu poder sobrenatural para ter influência, para governar, para afrontar o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo, para afrontar Jesus Cristo, mas não é pelo seu poder. É pelo poder que vem do antagonista de Deus. E aí, graças a Deus, né, vem dizendo, apesar disso, ali no verso 25, a última frase, apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Porque essas questões espirituais que se levantam contra Deus e o seu povo, é só o próprio Senhor Jesus Cristo, é só o próprio Deus que vai poder dar a vitória no final. Quando a Bíblia usa a expressão que não é por poder dos homens, é porque não é poder de guerra com as mãos humanas, não é o poder que pode ser obtido ou que vai ser perdido por força humana. São questões espirituais. Então, quero fechar dizendo, a revelação de Daniel, capítulo 8, é para dizer que na sucessão dos reinos haverá um poder político religioso que vai afrontar a Deus, que vai perseguir o povo de Deus e que vai ter ações que são contrárias àquilo que Deus estabeleceu no processo da salvação e que ele revelou no santuário. Lá na doutrina do santuário, lá no ritual do santuário, tinha coisas que Deus estava revelando como sendo parte do processo da salvação e que pertencem a Ele. E agora esse poder político vem para afrontar o processo da salvação, dizendo: olha, Deus disse que é assim, mas eu quero estabelecer uma outra proposta. E ele está se colocando contra Deus e perseguindo o seu povo. Tá, pastor? O que mais que você tem para compartilhar com a gente sobre isso daqui? Eu só vou dizer, não perca os próximos capítulos, porque o próprio anjo Gabriel vai trazer mais profecia, que vai ajudar o Daniel a ter uma visão mais ampla, e ele compartilha isso com a gente em Daniel capítulo 9, e a gente vai avançar no entendimento. Em Daniel capítulo 9, tem essa partezinha da profecia que merece uma atenção especial. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O capítulo 8 termina dizendo, eu já falei para você sobre o carneiro de 2 chifres, falei para você sobre o bode que perdeu o chifre grande, surgiram 4, falei para você do chifrinho, da ponta pequena que surgiu ali e que é um poder que afronta Deus, tornou-se muito poderoso e não foi só pela esfera humana, é por intervenção do inimigo, uma questão espiritual, mas Deus está no controle de todas as coisas. E aí chega, tá aí, e as 2.300? Não, essa parte sela, fecha, porque essa visão se refere a um futuro distante. E Daniel, aí entra o capítulo 9, dizendo que Daniel ficou inconformado. Verso 27, só para a gente encerrar. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, porque ela estava além da minha compreensão. E aí, quando a gente vê o capítulo 9, Daniel está batendo na porta do céu e dizendo, Senhor, me revela, mostra, Senhor, eu quero entender aquilo que o Senhor colocou na minha mão, me ajuda a entender. E aí você vai ver que coisa linda, a ação de Deus vindo ao encontro de Daniel no capítulo 9. Pastor, entendi algumas coisas, outras coisas você deixou aqui muito anuviado, não deu para entender? Não perca os próximos capítulos, a gente está avançando. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é que a construção do livro de Daniel está dessa maneira. ênfase número 1. Acabou meu tempo, eu só vou falar isso aqui bem rapidinho para a gente fazer uma recapitulação e fechar. ênfase número 1, que aparece lá em Daniel capítulo 2, aparece em Daniel capítulo 7, aparece em Daniel capítulo 8. ênfase número 1. Deus está no controle da história. Acima de todas as movimentações humanas.
Tem momentos em que a gente pensa que a gente está abandonado aqui nesse mundo. Ó, Deus virou as costas, largou esse mundo entregue a si mesmo. Acima de todas as movimentações humanas, Deus está no controle da história da humanidade. E é para a gente dizer amém, nós não estamos abandonados. E eu quero abrir um pequeno parêntese. Deus também quer controlar a nossa história individualmente. Se você permitir, ele vai guiar a sua vida. E ele tem uma proposta, Deus tem um propósito maravilhoso para a gente. E se você aceitar, ele vai dirigir a sua vida também. Essa é a ênfase número 1. Deus está no controle da história. ênfase número 2, que é apresentado aqui no livro de Daniel. Deus, através dos profetas, ele vai pontuando os acontecimentos da história para confirmar que nós não estamos abandonados. Ele já está dizendo, vai acontecer isso, e isso, e isso, nessa sucessão. Então, Deus revela através da profecia que essa promessa de que ele está no controle da história é real. Terceiro aspecto que a gente tem que destacar. Se eu tenho dúvidas de que a profecia se cumpriu, eu tenho que pegar a história. Deixa eu confirmar. Depois do Império Persa, veio o Império Grego mesmo? Gente, Deus deu a visão para Daniel, do capítulo 8, no terceiro ano do rei Belsazar. E ele falou, ele deu nome aos animais. Esse aqui representa o Império Medo-Persa. Depois virá o Império Grego. Você pega a história, é isso mesmo? Sim! A história confirma aquilo que Deus revelou para Daniel através da profecia. Ou seja, todas as vezes que você for estudar profecia, segura a profecia numa mão e a história na outra mão para você compor aquilo que Deus está revelando. Quarta ênfase, muito interessante. No meio da sucessão dos reinos, dos poderes políticos, Deus está destacando que há um poder religioso, um poder com implicações espirituais, que se rebela contra Deus, que quer pisotear o processo da salvação, e esse poder é fortalecido e não é por mãos humanas, é pelo inimigo de Deus, que fortalece para que ele se torne poderoso, persiga o povo de Deus e tente mudar aquilo que Deus estabeleceu. Isso significa esta afronta contra Deus. E, finalmente, o aspecto número 5. Estas profecias, elas estão se referindo ao futuro. E aí a gente vai ter que lançar mão. A gente está estudando agora Daniel, mas a gente vai lançar mão do Apocalipse para a gente conseguir montar o quebra-cabeça. Tem muita coisa que com Daniel a gente mata a charada, mas tem coisa que fica no ar. Olha, Daniel, sela, fecha essa visão, porque tem coisa que é para um futuro distante. E a gente vai entender tudo que o livro de Daniel pode nos revelar, e a gente vai usar essa plataforma para entender mais amplamente, mais profundamente, o que está revelado no livro do Apocalipse. Com esta mensagem, vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo ministério dos profetas e pela obra que ele faz para fortalecer o nosso coração, de que podemos confiar nele, porque ele está no controle de todas as coisas. Podemos orar? Nós vamos encerrar com esta oração. Pai do céu, nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrir a tua palavra para estudar aquilo que o Senhor nos revela. Abençoa cada um de nós, os nossos familiares, abençoa para que esse estudo fortaleça a nossa fé, nos dá, Senhor, uma boa noite, um bom restante de semana na tua presença e na companhia dos teus anjos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, uma boa noite a todos vocês. Bom descanso, uma boa semana, muito produtiva, um bom restante de semana. Pela graça de Deus, teremos nosso próximo estudo na segunda-feira que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite.